Capítulo 6. Ora, sucedeu que, quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Depois disso, Jeová disse: Meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Naqueles dias veio a haver os Nefelins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. E Jeová deplorou ter feito os homens na terra e sentiu-se magoado no coração. De modo que Jeová disse: Vou obliterar da superfície do solo os homens que criei, desde o homem até o animal doméstico, até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, porque deveras deploro tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo. Mostrou-se sem defeito entre os seus contemporâneos. Noé andou com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra veio a estar arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra ficou cheia de violência. Deus viu, pois, a terra, e eis que estava arruinada, porque toda a carne havia arruinado o seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os arruíno juntamente com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora. E é assim que a farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás um tiçoar, teto ou janela para a arca, e a acabarás até 1 côvado para cima, e porás a entrada da arca no lado dela. Far-lhe-ás um pavimento inferior, um segundo e um terceiro. E quanto a mim, eis que estou trazendo o dilúvio de águas sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Tudo o que há na terra expirará. E deveras estabeleço contigo meu pacto, e terás de entrar na arca tu e teus filhos, e tua esposa, e as esposas de teus filhos contigo. E de toda criatura vivente, de toda sorte de carne, levarás 2 de cada uma para dentro da arca, a fim de as preservares vivas contigo. Serão macho e fêmea, das criaturas voadoras segundo as suas espécies, e dos animais domésticos segundo as suas espécies, de todos os animais moventes do solo segundo as suas espécies. 2 de cada um virão a ti lá dentro, para os preservares vivos. E quanto a ti, toma para ti toda sorte de alimento que se come, e tens de ajuntá-lo a ti, e terá de servir de alimento para ti e para eles. E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim. Capítulo 7. Após isso, Jeová disse a Noé: Entra na arca tu e todos os da tua casa, porque tu és quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. De cada animal limpo tens de tomar a ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea,
e de todo animal que não é limpo, apenas 2, o macho e sua fêmea. Também as criaturas voadoras dos céus, de 7 em 7, macho e fêmea, para se preservar viva alguma descendência na superfície de toda a terra. Pois em apenas mais 7 dias farei que esteja chovendo sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E vou obliterar da superfície do solo toda a coisa existente que tenho feito. E Noé passou a fazer segundo tudo o que Jeová lhe mandara. E Noé tinha 600 anos de idade quando veio a haver o dilúvio de águas sobre a terra. Noé entrou assim na arca, e com ele seus filhos e sua esposa, e as esposas de seus filhos, antes de virem as águas do dilúvio. De todo animal limpo, e de todo animal que não é limpo, e das criaturas voadoras, e de tudo que se move sobre o solo, entraram de 2 em 2, vindo a Noé para dentro da arca, macho e fêmea, assim como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, neste dia romperam-se todos os mananciais da vasta água de profundeza e abriram-se as comportas dos céus. E o aguaceiro sobre a terra continuou por 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, Noé entrou na arca, e com ele Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a esposa de Noé, e as 3 esposas dos seus filhos. Eles e todo animal selvático segundo a sua espécie, e todo animal doméstico segundo a sua espécie, e todo animal movente que se move na terra segundo a sua espécie, e toda criatura voadora segundo a sua espécie, todo pássaro, toda criatura alada. E eles continuaram a vir a Noé para dentro da arca, de 2 em 2, de toda sorte de carne em que a força da vida estava ativa. E os que entravam, macho e fêmea, de toda sorte de carne, entravam assim como Deus lhe ordenara. Depois Jeová fechou a porta atrás dele. E o dilúvio prosseguiu por 40 dias sobre a terra. E as águas continuaram a aumentar e começaram a carregar a arca, e ela flutuava alto por cima da terra. E as águas tornaram-se predominantes e continuaram a aumentar grandemente sobre a terra, mas a arca continuou seguindo sobre a superfície das águas. E as águas predominaram tão grandemente sobre a terra, que ficaram cobertos todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus. Até 15 côvados predominaram as águas sobre eles, e os montes ficaram cobertos. Assim, toda a carne que se movia sobre a terra expirou, dentre as criaturas voadoras, e dentre os animais domésticos, e dentre os animais selváticos, e dentre os enxames de criaturas que pululavam na terra, bem como toda a humanidade. Morreu tudo em que o fôlego da força da vida estava ativo nas suas narinas, a saber, todos os que estavam em solo seco. Assim extinguiu toda a coisa existente que havia na superfície do solo, desde o homem até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, e eles foram obliterados da terra. E sobreviviam somente Noé e os com ele na arca. E as águas continuaram a predominar sobre a terra por 150 dias. Capítulo 8. Depois disso, Deus lembrou-se de Noé e de todo animal selvático e de todo animal doméstico que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E fecharam-se os mananciais da água de profundeza e as comportas dos céus, e assim se conteve o aguaceiro vindo dos céus. E as águas começaram a retirar-se de cima da terra, recuando progressivamente, e ao fim de 150 dias,
as águas tinham diminuído. E no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca veio a pousar nos montes de Ararat. E as águas continuaram a diminuir progressivamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º do mês, apareceram os cumes dos montes. Deu-se então que, ao fim de 40 dias, Noé passou a abrir a janela da arca que tinha feito. Soltou então um corvo, e este continuou a voar lá fora, saindo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Mais tarde soltou de perto de si uma pomba, para ver se as águas tinham minguado na superfície do solo. E a pomba não achou pouso para a planta do seu pé, e assim voltou a ele na arca, porque havia ainda águas sobre a superfície de toda a terra. Em vista disso, estendeu sua mão e tomou-a, e trouxe-a a si, para dentro da arca. E foi esperar mais 7 dias, e soltou novamente a pomba fora da arca. Mais tarde, a pomba retornou a ele por volta da hora do anoitecer, e eis que havia no seu bico uma folha de oliveira, recém-arrancada, e Noé ficou assim sabendo que as águas tinham minguado de cima da terra. E foi esperar mais 7 dias. Soltou então a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Então, no ano 601º, no 1º mês, no 1º dia do mês, deu-se que as águas se tinham escoado de cima da terra. E Noé passou a remover a cobertura da arca e a olhar, e eis que a superfície do solo ficara drenada. E no 2º mês, no dia 27 do mês, a terra se tinha secado. Deus falou então a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua esposa, e teus filhos, e as esposas de teus filhos contigo. Leva para fora contigo toda criatura vivente que está contigo, de toda sorte de carne dentre as criaturas voadoras, e dentre os animais, e dentre todos os animais moventes que se movem sobre a terra, visto que têm de pulular na terra, e ser fecundos, e tornar-se muitos na terra. Em vista disso, Noé saiu, e com ele também seus filhos, e sua esposa, e as esposas de seus filhos. Toda criatura vivente, todo animal movente, toda criatura voadora, tudo o que se movia na terra, saíram da arca segundo as suas famílias. E Noé começou a construir um altar a Jeová, e a tomar alguns de todos os animais limpos, e de todas as criaturas voadoras limpas, e a fazer ofertas queimadas sobre o altar. E Jeová começou a sentir um cheiro repousante. E Jeová disse então no seu coração: Nunca mais invocarei o mal sobre o solo por causa do homem, porque a inclinação do coração do homem é má desde a sua mocidade. E nunca mais golpearei toda coisa vivente assim como tenho feito. Pois por todos os dias que a terra continuar, nunca cessarão sementeira e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite. Capítulo 9. E Deus prosseguiu abençoando Noé e seus filhos, e dizendo-lhes: Sede fecundos, e tornai-vos muitos, e enchei a terra. E o medo de vós, e o terror de vós, continuará sobre toda a criatura vivente da terra, e sobre toda a criatura voadora dos céus, sobre tudo que se está movendo no solo, e sobre todos os peixes do mar. Na vossa mão estão agora entregues. Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento. Como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. E além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas almas. Da mão de cada criatura vivente o exigirei de volta. E da mão do homem, da mão de cada um que é seu irmão,
exigirei de volta a alma do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois a imagem de Deus fez ele o homem. E quanto a vós, homens, sede fecundos, e tornai-vos muitos, fazei a terra pulular de vós, e tornai-vos muitos nela. E Deus prosseguiu, dizendo a Noé e aos seus filhos com ele: E quanto a mim, eis que estabeleço meu pacto convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que está convosco, dentre as aves, dentre os animais, e dentre todas as criaturas viventes da terra convosco, de todos os que saem da arca, até toda criatura vivente da terra. Sim, deveras estabeleço o meu pacto convosco. Não mais será toda a carne decepada pelas águas de um dilúvio, e não mais virá a haver dilúvio para arruinar a terra. E Deus acrescentou: Este é o sinal do pacto que dou entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco para as gerações por tempo indefinido. Dou deveras o meu arco-íris na nuvem, e ele terá de servir de sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, então é que aparecerá o arco-íris na nuvem. E hei de lembrar-me do meu pacto entre mim e vós, e toda a alma vivente dentre toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para arruinar toda a carne. E terá de vir a haver o arco-íris na nuvem, e eu certamente o verei para me lembrar do pacto por tempo indefinido entre Deus e toda a alma vivente, dentre toda a carne que há na terra. E Deus repetiu a Noé: Este é o sinal do pacto que deveras estabeleço entre mim e toda a carne que há na terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, e Cã, e Jafé. Mais tarde, Cã foi o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se dispersou toda a população da terra. Então, Noé principiou como lavrador e passou a plantar um vinhedo. E começou a beber do vinho, e ficou embriagado, e deste modo se descobriu no meio da sua tenda. Mais tarde, Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contá-lo aos seus dois irmãos lá fora. Sem e Jafé tomaram então uma capa e a puseram sobre ambos os seus ombros e entraram andando de costas. Assim cobriram a nudez de seu pai, com as faces viradas, e não viram a nudez de seu pai. Por fim, Noé acordou do seu vinho e soube o que lhe havia feito seu filho mais moço. Ele disse então: Maldito seja Canaã! Torne-se ele o escravo mais baixo de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja Jeová, Deus de Sem, e torne-se Canaã escravo dele. Conceda Deus amplo espaço a Jafé, e resida ele nas tendas de Sem. Torne-se Canaã também escravo dele. E Noé continuou vivendo por 350 anos depois do dilúvio. De modo que todos os dias de Noé somaram 950 anos e morreu. Capítulo 10. E esta é a história dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Começaram então a nascer-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer foram Askenaz, e Rifá, e Togarma. E os filhos de Javã foram Elisá, e Tarsis, Quitim e Dodanim. Destes se espalhou a população das ilhas das nações pelas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, pelas suas nações. E os filhos de Cã foram Cus, e Misraim, e Pute, e Canaã.
E os filhos de Cus foram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabiteca. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. E Cus tornou-se pai de Nimrod. Ele principiou a tornar-se poderoso na terra. Apresentou-se como poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que há um ditado: igual a Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. E o princípio do seu reino veio a ser Babel e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu para a Assíria, e pôs-se a construir Nínive e Reobote-ir, e Calá, e Rezem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim tornou-se pai de Ludim e Anamim, e Leabim e Naphtuim, e Patruzim e Casluim, de quem procederam os filisteus, e Caphturim. E Canaã tornou-se pai de Sidom, seu primogênito, e de Hete, e do Jebuseu e do Amorreu, e do Girgazeu e do Eveu, e do Arqueu e do Sineu, e do Arvadeu e do Zemareu, e do Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Assim, o termo do cananeu veio a ser desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, até Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim, perto de Lasa. Estes foram os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, pelas suas nações. E a Sem, antepassado de todos os filhos de Éber, irmão de Jafé, o mais velho, também nasceu progênie. Os filhos de Sem foram Elão e Assur, e Arpaxade e Elude, e Arã. E os filhos de Arã foram Uz, Eul, e Jéter, e Mas. E Arpaxade tornou-se pai de Selá, e Selá tornou-se pai de Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. E Joquitã tornou-se pai de Almodade, Selefe e Azarmavete, e Gera e Adorão, Eusal e Dicla, e Obal e Abimael, e Sabá e Ofir, e Avilá e Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. E seu lugar de morada veio a estender-se desde Mesa até Cefar, a região montanhosa do Oriente. Estes foram os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas nas suas terras, segundo as suas nações. Estas foram as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas linhagens, pelas suas nações, e destas é que as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio.